Olá, estamos aqui hoje com o professor Antônio Nóvoa. Professor Antônio Nóvoa é reitor da Universidade de Lisboa entre os anos de 2006 e 2013. O professor Antônio Nóvoa é um conhecido educador, reconhecido internacionalmente, e hoje vamos conversar um pouco sobre desenvolvimento docente, sobre o papel do professor e das instituições universitárias em relação ao desenvolvimento docente. Eu tenho algumas perguntas aqui, professor. Gostaria que o senhor, por gentileza, procurasse nos responder. O senhor tem o tempo que achar necessário para fazer essas respostas. A nossa primeira pergunta é: quais são hoje os grandes desafios que o professor enfrenta para manter-se atualizado? Muito obrigado, muito bom dia. É um prazer estar aqui consigo também e poder dialogar sobre alguns desses temas. Tentarei fazê-lo de forma lenta para que o meu português seja perceptível para um público brasileiro e iremos dialogando à medida das suas perguntas. E eu tenho utilizado muito nas minhas últimas intervenções um livro pequenino do Michel Serres, do filósofo francês, que se chama Petit Poucet e que em brasileiro, na edição brasileira, foi traduzido por A Polegarzinha, a geração do pequeno polegar, a geração que pensa com o pequeno polegar, no qual o Michel Serres argumenta que houve apenas 3 grandes revoluções na história da humanidade. A primeira revolução foi a invenção da escrita, há vários milhares de anos. A segunda revolução foi a invenção do livro impresso, a revolução de Gutenberg, a revolução que deu origem aos livros, às bibliotecas, à cultura escolar, que permitiu a cultura científica no século XVII, a revolução científica do século XVII, e que estamos agora perante a terceira grande revolução na história da humanidade, a que ele chama por revolução digital. Tal como ao Serres, a mim não me interessa nada, ou interessa-me pouco, a questão tecnológica. O que me interessa é que esta revolução, tal como aconteceu com a escrita e tal como aconteceu com o livro, é uma revolução que está a mudar a nossa forma de utilizarmos o cérebro, a nossa forma de nos relacionarmos com os outros, a nossa forma de comunicarmos e, por isso mesmo, também a nossa forma de aprendermos. E, portanto, se nós não conseguirmos perceber esta mudança enorme que está a acontecer no mundo todo, não é? E que resulta de uma outra relação com o conhecimento, de uma outra relação com a aprendizagem, nós não compreenderemos nada do que está a acontecer do ponto de vista da pedagogia, nem na escola fundamental, nem na universidade. Esta geração é uma geração que tem hoje uma outra relação com o conhecimento, uma outra relação com a aprendizagem e que necessita, por isso, de um professor que esteja atento a esta nova realidade e que seja capaz de renovar a sua dinâmica pedagógica, o seu trabalho pedagógico, que seja capaz de renovar as formas de ensino e de aprendizagem e de se manter atualizado. Era a sua pergunta em relação a estas dinâmicas. Nossa segunda pergunta é: como as instituições devem apoiar e promover o desenvolvimento docente? Eu julgo que há um primeiro problema sobre isso, que é um problema central e que é um problema decisivo, que é se as instituições valorizam ou não a dinâmica de ensino. E se as instituições e se a carreira académica é feita, sobretudo, numa lógica de pesquisa, numa lógica de publicação, numa lógica bibliométrica, numa lógica quantitativa, de que quem publica mais artigos é quem avança mais depressa na carreira. E se o ensino não é valorizado como elemento central do trabalho do professor, não vale a pena termos ilusões. As pessoas vão comportar-se na sua vida da maneira que que tem mais consequências na sua carreira. E, portanto, se para a sua carreira é melhor publicar 3 artigos do que dar 3 boas aulas, as pessoas vão dedicar o seu tempo a publicar 3 artigos e não a preparar as suas aulas. E, portanto, o que é essencial do ponto de vista das universidades
é voltar a dar ao ensino uma centralidade no espaço universitário, o que implica que isso tenha consequências sobre o trabalho dos professores, sobre a carreira dos professores, sobre o recrutamento dos professores, etc. E sobre isso é preciso que se diga com muita clareza que as grandes universidades do mundo, que nós todos andamos a copiar, que essas grandes universidades dão muita importância ao ensino. Isto é, contrariamente ao que nós possamos às vezes imaginar, se formos a Harvard, ou se formos a Yale, ou se formos a Stanford, ou se formos até ao MIT, o ensino é um elemento central na avaliação dos professores, é um elemento central na carreira dos professores e isso é-lhe dada importância. Basta ler, por exemplo, o conjunto das intervenções, brilhantes, aliás, feitas pela atual reitora da Universidade de Harvard, a professora Drew Fost, que explica com clareza que não há ninguém dentro da Universidade de Harvard que possa evoluir na carreira sem que o seu portfólio na área do ensino seja avaliado. E que as pessoas olham com atenção para isso antes de dizerem esta pessoa evolui ou não evolui. Muitas vezes nos nossos países nós fazemos uma caricatura destas avaliações e acabamos por cair num produtivismo que não tem qualquer sentido e que, obviamente, desvaloriza a dinâmica de ensino, que é, na verdade, o coração da universidade. Porque o coração da universidade é a formação. Claro que não há universidade sem pesquisa, claro que não há universidade sem produção de conhecimento, mas o coração de uma universidade, não é, está no ensino. Pois é, professor, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa sua resposta, que hoje no Brasil, infelizmente, e não sei se em Portugal também acontece isso, alguns professores, ao adentrarem para a universidade, e lá existe a parte de pesquisa, existe a parte do ensino, né? Muitas vezes, pelas métricas, como o senhor fala, da quantidade de publicações e tudo mais, o professor se volta para um lado de somente da investigação e deixa a parte voltada do ensino, da sala de aula, totalmente colocada de lado. E eu acredito que os professores, não os professores das instituições, e principalmente os alunos, que são a razão da existência da universidade, eles acabam sendo os grandes prejudicados. O que o senhor acha? Isso acontece também em Portugal? Não, acontece em todo o mundo. Essa é uma realidade que acontece em todo o mundo e que está a acontecer também por uma apropriação errada do que são essas métricas, do que são esses rankings, do que é esse produtivismo académico, que está, na verdade, eu acho que a palavra é forte, mas vale a pena dizê-la, que está a matar a vida universitária e a vida académica. Porque estamos a entrar numa correria frenética, não é, de publicações, muitas vezes com práticas deontológicas altamente duvidosas, não é? As pessoas, uma coisa que eu chamo o autoplágio, as pessoas passam o tempo todo a publicar a mesma coisa, a plagiar-se a si mesmas, não é? A dividir os trabalhos, a cortá-los em fatias para que aquilo renda mais, não é? E estamos a empobrecer a vida universitária e a vida académica por causa disso. A minha grande esperança em relação a isso é que eu sei, porque vivi e trabalhei nessas universidades, que as grandes universidades, não é, do mundo, falei-lhe de Harvard, mas podia-lhe ter falado da Columbia University em Nova Iorque, onde eu trabalhei, ou de Wisconsin, onde eu trabalhei também, dão uma grande importância ao ensino. E, portanto, nós que somos países mais periféricos, devemos olhar para essas universidades, não apenas para certas partes, mas olhar para o todo da universidade e perceber como o ensino, nesses espaços, nessas universidades, continua a ser uma referência importante e continua a ser valorizado. Obrigado. Nossa terceira pergunta, nós estamos hoje aqui na UNB, na Universidade de Brasília, com o professor Antônio Nova, e que está gentilmente nos atendendo e respondendo alguns questionamentos sobre o tema desenvolvimento docente. Nossa terceira pergunta é: o que deve fazer o novo professor ao ingressar na docência na universidade? É uma pergunta difícil, não é? Na verdade, eu julgo que há uma dimensão afetiva e há uma dimensão identitária que
cada um tem que construir. Deixe-me explicar isto também, já que falou neste lugar em que estamos, a partir desta fundação, deste memorial de Darcy Ribeiro e deste beijódromo que Darcy Ribeiro quis construir aqui na UNB como um sonho de um lugar de encontro e de diálogo. O Darcy Ribeiro, numa das suas intervenções, dizia: eu mudei de pele muitas vezes ao longo da minha vida. Isto é, eu fui coisas diferentes ao longo da minha vida, eu mudei de pele, não é? E eu acho que um professor universitário, ao longo da sua vida, também muda de pele, não é? E que nós temos que ir mudando de pele, articulando diversas dimensões da vida universitária. Há alguns anos em que provavelmente temos que nos dedicar mais ao ensino, temos que nos dedicar mais à pós-graduação, temos que nos dedicar, noutros momentos, mais ao doutoramento, a orientar estudantes, a fazer esse trabalho de acompanhamento dos estudantes, não é? Há outros momentos em que provavelmente a pesquisa vai ter uma maior importância na nossa vida, seja porque temos que fazer o doutorado, seja porque estamos envolvidos em algum grande projeto de pesquisa na qual temos que dar mais importância. Haverá outros momentos em que a dimensão da ligação com a sociedade, do papel que nós temos na sociedade, da nossa intervenção pública, da nossa intervenção nas políticas públicas, da nossa intervenção num espaço mais alargado, poderá predominar. O que eu julgo que é muito importante é que cada um encontre a sua identidade como professor, podendo circular nestas diversas missões, certamente em momentos diferentes. Houve momentos em que me dediquei quase inteiramente ao ensino. Houve momentos em que me dediquei quase inteiramente aos seminários de pós-graduação. Houve momentos, como reitor, em que me dediquei quase inteiramente às tarefas de gestão da universidade. E, portanto, isto vai mudando e cada um de nós tem que encontrar o seu próprio equilíbrio, não é? O encontrar esse equilíbrio é muito importante. E encontrar um equilíbrio sabendo que o ensino hoje, como falávamos há pouco, já não é o mesmo ensino do passado. E que a pedagogia universitária tem que se renovar profundamente. Mas sabendo também que a pesquisa hoje já não é a pesquisa do passado. Precisamos de uma pesquisa de convergência, de uma pesquisa nas fronteiras do conhecimento, que articule várias áreas, que não se feche disciplinarmente dentro de especialidades muito fechadas. E saber também que a extensão hoje já não é estender o conhecimento à sociedade, porque o conhecimento está na sociedade toda. Que a extensão hoje é a centralidade da universidade dentro da sociedade, dentro da cidade. Então é nas mudanças entre estas missões, não é? E na maneira como cada um encontra o seu equilíbrio pessoal, a sua identidade, a sua natureza própria, que se define uma relação tranquila, confortável, estimulante com a profissão, ou uma relação que é uma relação de mal-estar, que é uma relação difícil com a profissão, não é? É preciso que cada um se encontre a si próprio no interior desta profissão universitária e encontre dentro da universidade o seu espaço, sabendo que ele vai ter momentos muito diferentes ao longo da sua carreira e que ele vai transitar por muitas peles ao longo da sua vida, como dizia o Darcy Ribeiro. Perfeito. Eu faço também uma parte aqui, um comentário. Nós acabamos agora uma revisão sistemática da literatura sobre desenvolvimento docente e um dos trabalhos que a gente observou falava a respeito dos professores, dos novos docentes. Muitas vezes eles chegam dentro da universidade e eles, por não ter uma forma dele conseguir fazer o seu desenvolvimento propriamente dito, ele acaba cada vez mais se aprofundando na sua especialidade do que propriamente encarando a carreira docente, né, como efetivamente algo que seja diferenciado, né, dentro do mundo acadêmico. Então ele acaba muitas vezes sendo um maior especialista, ou aproveita esse espaço para se especializar mais do que propriamente se dedicar à parte da docência, né? Bom, professor, uma outra pergunta é sobre teoria e prática. Como deve ser abordado pelos docentes no ambiente de ensino
e aprendizagem na graduação. Como que deve ser colocada essa parte de teoria e prática, que muitas vezes é colocada de uma forma dicotomizada. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e muitas vezes isso é levado para o aluno como se fossem coisas diferentes e não como se tivesse parte de um mesmo processo. Eu julgo que na sua pergunta vai uma parte da resposta, não é? Eu, quando dava aulas às licenciaturas, costumava sempre dar uma aula inicial, costumava dar 2 aulas. As 2 primeiras aulas às licenciaturas, a primeira era contra as modas. Eu dizia aos jovens alunos, dizendo assim, vocês vão ter 40 anos como professores, recusem todas as modas em pedagogia, porque a moda dispensa-nos de pensar. É vermelho, é vermelho, é verde, é amarelo, é amarelo. Nós não precisamos de pensar. Ora, em educação não há nada que nos dispense de pensar, porque nós temos que nos apropriar das coisas e fazê-las nossas, não é? E cada um é professor à sua maneira, com o seu ritmo, com a sua própria história de vida, com as suas características pessoais, e, portanto, a moda é uma coisa péssima. A minha segunda aula era contra as dicotomias. Eu dizia-lhes, sempre que vos coloquem perante uma dicotomia, não respondam, porque não há resposta para as dicotomias. O que é importante? O ensino ou a aprendizagem? Não tem resposta, as duas. O que é importante? A liberdade ou a autoridade? Não tem resposta, as duas. O que é importante? Os métodos ou os conteúdos? Não tem resposta, as duas. O que é importante? A motivação ou o esforço? Não tem resposta, as duas. O que é importante? A teoria ou a prática? Não tem resposta, as duas. Nunca há teoria que seja só teoria. Toda a teoria comporta uma dimensão prática. Nunca há prática que seja apenas prática. Toda a prática tem uma teoria por trás, tem um pressuposto por trás, tem uma teoria qualquer por trás. Então esta dicotomia é uma dicotomia pouco interessante para pensar a educação e para pensar a docência e para pensar a universidade. O que me parece importante é nós irmos à procura de um terceiro termo, não é? De uma terceira coisa. E é por isso que eu digo às vezes em palestras, já tenho dito várias vezes, que dos meus textos todos, dos que eu escrevi, há um que tem um título muito bonito, não é? E que é um título que na verdade não é meu, é do João Guimarães Rosa, não é? É de um conto do João Guimarães Rosa e que se chama Pedagogia, esta é a minha parte, depois vem a parte do João Guimarães Rosa, a terceira margem do rio. Porque a terceira margem do rio é o próprio rio. É o movimento, é o percurso, é a viagem, é o caminho, é aquilo que nós fazemos. E, portanto, não vale a pena estarmos numa margem contra a outra margem, na margem da teoria em relação à da prática ou noutra coisa qualquer. Vale a pena, sim, perceber onde é que estas duas margens se fundem num movimento, que é o movimento da terceira margem, a terceira margem do rio. Quando eu olho para a formação dos médicos, ou para a formação dos professores, ou para a formação dos biólogos, ou para a formação dos historiadores, ou para outra formação qualquer, a terceira margem, para mim, é a profissão. A profissão não como prática, mas a profissão como o lugar onde a prática e a teoria se juntam. E, portanto, o que me parece importante é trazer para dentro da universidade a profissão. Os médicos fizeram isso bem. A formação médica, que aliás normalmente as faculdades de medicina estão dentro dos hospitais, não é? Portanto, os médicos fizeram bem esse trazer a profissão para dentro da universidade, ou a universidade para dentro da profissão, não me interessa, não é? E, portanto, conseguir que a teoria tenha sempre uma dimensão prática, que a prática tenha sempre uma dimensão teórica, porque a profissão está ali para juntar as duas coisas. No caso da formação de professores, isso é mal feito. A universidade está para um lado, as escolas estão para o outro, não é? No caso de outras profissões, isso está mal conseguido. E, portanto, eu creio que a maneira de ligar a teoria e a prática é, de algum modo, trazer as profissões para dentro da universidade, não porque as profissões sejam melhores do que a universidade, não porque as profissões não precisem também elas ser alteradas, mas porque neste encontro está um ganho enorme para a universidade, mas está um ganho enorme também para as profissões que assim são estimuladas com dinâmicas de renovação, com dinâmicas de mudança, com novas ideias, etc. E, portanto, eu creio que, de facto, a oposição teoria-prática é uma oposição dicotómica pouco interessante.
e que nós temos que ir à procura de perceber como é que a educação na universidade tem que ter grandes temáticas, grandes problemas, grandes assuntos a debater, grandes questões profissionais, e essas nós temos que recorrer sempre à teoria e à teoria prática ou à prática teórica, é-me indiferente, mas a dicotomia não é boa para pensar a educação superior. Excelente, professor. Nós temos observado que vem diretamente ao encontro do que o senhor acaba de comentar, que os alunos muitas vezes percebem isso. Em cursos onde existe uma dimensão somente teórica na parte inicial, e os alunos não veem uma aplicação direta na prática daquilo que eles estão estudando, ele é um processo de estudar, fazer provas, fazer avaliações e esquecer. E automaticamente, quando eles efetivamente vão para um ambiente prático, aqui a gente está falando de cursos, como o senhor bem falou, da medicina, da fisioterapia, cursos na área da saúde, onde tem a parte do envolvimento prático, o aluno realmente ele enxerga a significância naquilo que ele está estudando. E com isso, a capacidade dele entender os fundamentos teóricos que são levados daí para a prática, eles são vistos de uma forma muito mais significativa e com um aprendizado muito maior. Bom, vamos passar então agora a uma próxima pergunta, que é, nós gostaríamos de saber, professor, a respeito da questão avaliação. Tanto a avaliação por parte das instituições, como o processo de avaliação em que os professores, muitas vezes, nas instituições, eles estão envolvidos. Qual o seu parecer? Em relação à avaliação das instituições, digamos, a grande realidade dos últimos anos é a emergência de rankings, não é? De rankings que sempre existiram, mas que hoje ganharam uma dimensão planetária, que avaliam as instituições, que produzem classificações e que estão a ter, na minha opinião, um efeito muito negativo no espaço universitário, porque estão a induzir, não é, uma determinada uniformização das universidades, uma determinada homogeneização para atingirem aqueles mesmos critérios, quando, na verdade, o que nós precisamos no espaço universitário é de uma maior diversidade de instituições. Precisamos de instituições que atendam realidades diferentes, precisamos de universidades que sejam universidades urbanas, muito ligadas às cidades, e isso pode ser muito importante, mas precisamos também de universidades fora das grandes cidades, que tenham uma dimensão mais territorial. Precisamos de universidades que se destinem mais a lógicas de desenvolvimento local e regional. Precisamos de universidades de referência mundial, e os rankings acabam por traduzir uma excessiva uniformização destes processos, não é? Claro que a culpa não é só dos rankings, a culpa é também da maneira como nós lemos esses rankings. E em países que têm uma grande cultura sobre isso, no caso dos Estados Unidos, em que há rankings há dezenas de anos, eles olham para isso com uma grande tranquilidade. Olham para isso com subtileza, com prudência. É um elemento importante, mas está longe de ser o elemento mais importante. Em países que chegaram agora à cultura universitária, países que são mais recentes nisso, como é o caso de Portugal, como é o caso do Brasil, como é o caso ainda mais marcante da China, não é? O ranking adquire uma dimensão absurda, não é? Eu já disse mais do que uma vez, os reitores chineses, quando eu lá ia, chegavam-se a apresentar-se primeiro com o lugar no ranking e depois a dizerem o nome da universidade. Quer dizer, nós somos a universidade que está em lugar 10º no ranking das universidades chinesas e chamamos-nos Universidade Talma. E, portanto, uma coisa absurda, quer dizer, como se o cartão de visita fosse o lugar no ranking e não a universidade com a sua identidade, com a sua história, etc. Portanto, isso está a ter um efeito negativo em todo o mundo e eu julgo por isso que nós devemos diversificar os rankings, não é? Rankings que meçam coisas diferentes e, sobretudo, que se adaptem ao plano estratégico de cada universidade, que não empurrem as universidades todas para uma mesma lógica e para uma mesma uniformização, não é?
E isso depois, estes rankings, como eles estão muito baseados na pesquisa, que é o que é mais fácil de medir, não é? Como é que se mede a qualidade do ensino? É muito difícil de medir. É mais fácil, não é? Dominados por estas grandes multinacionais, estas editoras multinacionais, que na verdade estão a tomar conta da vida das universidades e que têm enormes bases de dados, é mais fácil medir o que é que a universidade faz nesse plano. E, portanto, na verdade, é isso que prevalece nos rankings, não é? E acaba por ser isso que prevalece na avaliação também dos professores praticamente em todo o mundo, não é? Em alguns países menos, eu acho que nos Estados Unidos essa lógica prevalece menos do que prevalece na China, não é? No Brasil, eu acho que há uma tendência muito forte, não é, dessas métricas dominarem a vida dos professores, e eu julgo que nós estamos a viver uma fase difícil, não é? Em que de repente parece que não há avaliações qualitativas, que não há avaliações contextualizadas, que não há avaliações em que a pessoa leia um artigo. Já ninguém lê artigos. A gente conta artigos, mas não lê os artigos. Não lê se aquilo tem qualidade ou não, se aquilo é bom ou mau. Quer dizer, não há pessoas para lerem os artigos. Nós, universitários, não somos capazes de ler e de avaliar. Isto não conta nada. Interessa é o fator de impacto, é a publicação na revista, etc, etc. Está aqui um mundo que se está a construir em torno de grandes interesses comerciais, de grandes interesses económicos, que não é um mundo bom para as universidades. Felizmente, começa a haver muita resistência a isso. Eu, nos últimos 2 ou 3 anos, poderia citar 4 ou 5 grandes movimentos feitos em universidades de todo o mundo contra esse movimento. Por exemplo, o manifesto feito inicialmente na Bélgica, que era o Slow Science Manifesto, um manifesto a favor de uma ciência lenta, não é? Dizendo que precisamos de tempo, precisamos de outra organização da vida. Um manifesto dos nossos colegas franceses. Houve muitas, o manifesto feito pelo Tim Gowers, o grande matemático, contra certas formas de publicação em certas revistas internacionais. Há hoje um movimento grande, não é, contra essas tendências, mas que são tendências, a meu ver, muito negativas e perversas no mundo universitário. E quanto ao professor, ele se vê, os processos de avaliação do professor dentro da instituição, como o senhor enxerga? De um modo geral, os professores acabam por ser avaliados por estes processos também e, portanto, dentro das instituições, não é, esta lógica acaba por vir para dentro das instituições e as próprias instituições acabam por fazer esse tipo de coisas. Não é? E isto é, a meu ver, muito negativo. É muito negativo. Eu tive um impacto grande como reitor da Universidade de Lisboa, porque saiu um estatuto de avaliação dos professores e cada universidade devia fazer o seu estatuto. E tinha liberdade para o fazer. A quase totalidade das universidades públicas portuguesas fizeram métricas quantitativas. Disseram, não, a gente vai fazer isto, mete isto numa base de dados e sai um resultado. Eu quis, na minha universidade, fazer lógicas qualitativas de avaliação. Através de comitês, da nomeação de comissões que iam conversar com os colegas, que apresentavam inicialmente um relatório de autoavaliação, sobre o qual se instaurava um diálogo, etc. Foi um inferno. Foi um inferno porque os professores não queriam. Porque isso depois é subjetivo, ficamos nas mãos de um avaliador e o avaliador pode não gostar de nós, eu não sei. Os sindicatos não queriam, porque isso é subjetivo, é melhor critérios objetivos e, de repente, a gente cai nestes critérios pretensamente objetivos, quantitativos, mas que acabam por medir só e apenas certas dimensões do trabalho da universidade. Portanto, eu acho que há um trabalho importante a fazer de consciencialização, de tomada de consciência do próprio corpo académico, que o mundo em que estamos a viver a esse nível não é bom. Porque eu recebi muitos professores da minha universidade que queriam isto. Não, a gente quer é isto. Porque é objetivo, a gente sabe, sai uma lista classificada, não há dúvidas, não há discussões, não há contestações. Ora, não é positivo para ninguém, não é? Mas se nós não tivermos este movimento de reação, vai ser muito difícil mudar isto. E isto tem que começar, eu insisto no que disse há pouco, olhando para as melhores universidades do mundo. E as melhores universidades do mundo
não avaliam as pessoas assim. Avaliam na pluralidade das suas missões e com a Holanda, por exemplo. A Holanda, que é talvez na Europa o país que tem o melhor sistema universitário, o processo de avaliação dos professores é todo baseado em autoavaliação. Eu faço um relatório de autoavaliação e discuto com os meus colegas. E vamos ver o que é que pode ser melhorado, o que é que não pode ser melhorado, como é que eu posso avançar. Não é uma lista de classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quer dizer, é um absurdo. Não é? Com relação a isso que o senhor comentou, eu acredito que seria interessante, quem sabe, já que se tem tantos tipos de ranking, e geralmente esses rankings estão fazendo uma avaliação, uma métrica a respeito das publicações, enfim, da produção científica ou de pesquisa que tenha dentro da universidade, se também não seria interessante que se tivessem rankings que avaliasse a satisfação e a qualidade dos egressos, dos alunos, ou seja, do produto, né, daqueles que estiveram dentro daquele ambiente de aprendizagem e que com isso eles depois saírem lá no mercado, então, de que maneira que eles estão hoje, se estão satisfeitos, né, com a sua profissão, com a formação que eles receberam na sua instituição. Acredito que seria bastante interessante. Não, sem dúvida. A avaliação de uma universidade deve basear-se tanto na opinião dos seus estudantes como dos seus diplomados, daqueles que, entretanto, já estão. Dos trabalhos mais interessantes que eu fiz como reitor foi que, ao longo dos meus anos de reitor, nós fazíamos anualmente um inquérito a todos os estudantes da universidade e a todos os diplomados dos últimos anos, não é? Para saber justamente como é que eles agora olhavam para a universidade depois de terem saído da universidade. Como é que olharam para a integração no mercado de trabalho, para a sua profissão, etc, etc. E isso foi-nos dando, ao longo dos anos, elementos absolutamente preciosos para a orientação estratégica da universidade. Perfeito, professor. Agora tem uma pergunta que é um desafio. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor. Como fazer com que docentes que não têm aquele entusiasmo, né, pela educação sejam despertados para o papel transformador que eles podem exercer sobre os seus alunos? É muito difícil, é uma pergunta muito difícil, não é? Porque, na verdade, quer dizer, quando as pessoas não têm características ou pessoais ou de motivação que os levem a valorizar essas dimensões, é difícil romper com isso e valorizar isso. No entanto, eu acredito em duas coisas. Acredito que há determinados episódios da nossa vida, determinados momentos da nossa vida que nos obrigam a pensar, não é? E que esses momentos, às vezes, podem ser momentos de transformação nas nossas carreiras e que, portanto, há algum encontro com os estudantes, algum episódio que por vezes acontece nas nossas aulas, que às vezes pode ser um episódio negativo ou positivo, há momentos da nossa vida que nos fazem alterar certas coisas e eu julgo que nós devíamos ser capazes, dentro da universidade, e essa é a segunda parte, talvez mais importante, de instaurar grupos de reflexão dentro da universidade, grupos de colaboração dentro da universidade, que de algum modo pudessem chamar a atenção para isso, não é? Eu julgo que era importante que a universidade tivesse momentos, não sei se é 1 hora por semana, não sei se é 1 dia por mês, não sei se é um workshop de vez em quando, em que os professores se pudessem juntar coletivamente para refletir sobre isso, eventualmente até com a presença de alguns estudantes, e isso pode ser um momento de reorganização das nossas prioridades e em que, de repente, nós descobrimos coisas que por nós próprios não tínhamos descoberto. Não é fácil, não é, mas é preciso, no fundo, instaurar dentro da universidade momentos e espaços para pensarmos o trabalho pedagógico que fazemos com os alunos. E se instaurarmos esses momentos, eu acho que podem acontecer coisas importantes nesses momentos e que esses momentos podem ser momentos em que certos professores
de repente, viram na sua orientação e nas suas prioridades? Vamos a mais uma pergunta. Neste momento, como o senhor vê a aproximação de instituições e de docentes luso-brasileiros e as trocas de experiências, né, e vivências entre eles, levando em consideração as diferenças geográficas, culturais e político-econômicas? Por exemplo, o Brasil e Portugal. Eu acho que as diferenças são grandes, mas as proximidades são muito grandes também, não é? E eu acho que... a primeira vez que vim ao Brasil, aliás, a convite no encontro em que estava o Paulo Freire, não é? E em parte em convite dele, foi em 94, foi precisamente há 20 anos. E há 20 anos eu percebi que as relações eram muito, muito frágeis, não é? Nomeadamente entre as comunidades universitárias. Hoje, essas relações são muito fortes, não é? E têm dinâmicas muito fortes. E eu julgo que é bom que assim seja e que essa proximidade se mantenha. E eu costumo dizer, e é uma coisa que retomo aqui, que a internacionalização é uma coisa central para as universidades. Não há universidade sem uma grande dinâmica de internacionalização. A universidade é universalidade, não é? A ideia... Nós temos esta pretensão de sermos universais e termos uma dimensão universal. Portanto, a internacionalização está na alma da universidade, está na essência da universidade. Todavia, por vezes tem-se cometido um erro, e aqui no Brasil também, e em Portugal também, que é o erro de achar que a internacionalização é uma internacionalização feita do mundo anglo-americano, não é? Do mundo anglófono, do mundo das grandes universidades centrais. E isto, a meu ver, é um erro, porque a internacionalização começa em nossa casa, não é? A internacionalização começa nas coisas que nos são mais próximas, começa na nossa língua, na valorização da nossa língua, começa na nossa cultura, na valorização da nossa cultura, e é a partir daí que nos tornamos internacionais. Nós não nos tornamos internacionais na poeira do universo. Nós tornamos universais na medida em que sejamos capazes de valorizar a nossa língua. Paulo Freire dizia uma coisa que eu acho fantástica e que traduz esta ideia que eu estou a tentar dar-lhe, que é, ele dizia sobre o Ariano Suassuna, que não gostava de viajar e que raramente saiu dos seus locais. Ele dizia: Ariano se tornou um escritor universal não a partir do universo, mas a partir de Taperoá, que era a sua terra. E, portanto, ele, no fundo, foi a partir das suas raízes, das suas identidades, das suas culturas, da sua língua, que ele se tornou um escritor universal, não é? O Miguel Torga, o nosso grande escritor português Torga, dizia sobre a sua terra em Trás-os-Montes, dizia uma coisa muito parecida com esta. Dizia ele: o universal é o local menos os muros, não é? E, portanto, o universal não é uma coisa que está lá fora, não é? É uma coisa que vem de nós. E é por isso que, a meu ver, a internacionalização universitária é muito importante, mas nunca devemos esquecer que essa internacionalização começa na nossa língua, na nossa cultura, e isso é muito importante para a aproximação luso-brasileira, para a aproximação entre Portugal, o Brasil e os países da África de língua portuguesa, e, portanto, valorizarmos também esse espaço de internacionalização e não apenas a América, a Inglaterra, os Estados Unidos, etc. Uma internacionalização desenraizada, feita a partir do universo e não a partir da nossa terra, da nossa língua e da nossa cultura. Eu creio que uma das coisas boas que aconteceu nos últimos anos ao Brasil e a Portugal foi justamente o reforço das ligações luso-brasileiras no domínio das universidades, da pesquisa, do conhecimento, do ensino, etc. E devemos aprofundar essa relação. Ok. Temos aqui uma pergunta. Como o senhor vê o papel de novas tecnologias, da comunicação, internet, né, e o papel de ferramentas como plataformas como a PIDS, que é a plataforma que a gente está desenvolvendo, desenvolvimento docente, e o seu papel em aproximar os docentes
e instituições em um ambiente online para discutir desenvolvimento docente, não fazendo apologia à tecnologia por tecnologia, mas sim chamando atenção para os papéis efetivos dos docentes e de todos os temas que envolvem a docência. Quer dizer, eu acho que é assim, a questão das tecnologias propriamente, como eu lhe disse, não é, eu nem sou especialista, nem é o tema que me interessa, não é? Agora, o problema para mim não é das tecnologias, não é esse o problema. O problema é a cultura, é o conhecimento, é a relação, é a comunicação, etc. E tudo na nossa vida está a mudar em relação a isso, como diz o Michel Serres. Tudo na nossa vida está a mudar em relação a isso. E, portanto, recusar liminarmente isso, não é? Com algum tipo de preconceito ou algum tipo de teoria que eu não sei de onde vem, é uma coisa absurda, impensável. Quer dizer, hoje em dia nós vivemos nesse mundo, não é? E esse mundo está a mudar-nos o cérebro. Está a mudar-nos o cérebro da mesma maneira que a escrita nos mudou o cérebro e que o livro nos mudou o cérebro, não é? Quer dizer, isto é, o nosso cérebro não é o mesmo hoje do que era há 20 anos atrás. Nós processamos informação de maneira diferente. Nós recorremos a áreas do cérebro a que não recorríamos até agora. Nós utilizamos a memória de maneira diferente. Nós utilizamos a comunicação com o outro de maneira diferente. E então nós temos que viver dentro da universidade também essa realidade. Não é uma questão de gostamos mais, gostamos menos, não. É uma mudança que é de tal maneira importante, não é? Do ponto de vista da cultura e da aprendizagem, que ela é central para o desenvolvimento docente, não é? E, portanto, dizer isto não implica, não deixa de significar que nós, é evidente que temos que fazer uma crítica forte ao que foram muitos programas de educação à distância, do que foi uma banalização dos diplomas, do que foram muitas fraudes feitas em muitos países e também no Brasil, com uma desvalorização desses diplomas, e eu, de facto, isso não me interessa nada. É uma coisa que eu acho que nós temos que criticar e, na medida do possível, temos que acabar com isso. Agora, todo o mundo, não é? Todo o mundo que está a surgir nos últimos 20 anos, não é? E que nos tem mudado, o Michel Serres diz mesmo, nós somos um ser humano diferente do que éramos há 20 anos atrás. Não sentimos da mesma maneira. Não nos relacionamos com os outros da mesma maneira. E, por isso, esse movimento é um movimento que é essencial dentro da universidade. Quer dizer, não há conhecimento hoje que não passe por essas dinâmicas. E isto, aliás, está a levar, por exemplo, as universidades norte-americanas a uma reflexão profundíssima sobre os campos universitários. E eles dizem, bom, mas o campus presencial daqui a 20 anos ainda existe ou já não existe, não é? Ainda vai ser necessário ou não? Provavelmente vai ser necessário ainda. Há uma dimensão humana, uma dimensão de convívio, uma dimensão de relação que é central. Mas não vai ser para as mesmas coisas que é hoje. Não vai ser para dar as mesmas aulas. As aulas que se dão hoje no campus provavelmente vão ser dadas de outra maneira, através de plataformas diversas, não é? Agora, o campus vai ter outras utilidades, vai ter... E a reflexão sobre isso é muito importante, não é? Sobre qual é o papel do presencial, do virtual, qual é o papel das plataformas, qual é o papel da relação humana que existe sempre na educação superior, tudo isso é muito importante. Agora, este mundo, que é de facto um mundo novo que se abriu, é um mundo absolutamente essencial e é um mundo fundamental para todos nós. Sempre com a ideia de que devemos recusar qualquer uniformização ou qualquer homogeneização. E aí vimos à parte de há bocado. Há senhores, por exemplo, que entendem que daqui a 30 anos vai haver 10 universidades no mundo e que essas universidades chegam para educar a humanidade inteira, através de plataformas fantásticas, de coisas fantásticas, etc. e tal. Isso, para mim, seria um empobrecimento brutal. Nós precisamos ter diversidade, precisamos ter universidades enraizadas, etc. Mas recorrendo fortemente a isto. E o desenvolvimento docente é uma das áreas em que certamente estas plataformas podem ter mais interesse e podem vir a constituir uma mudança mais profunda
dentro do trabalho do professor e dentro da sua ação pedagógica, universitária, etc. Não é? Professor, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que ela tem um caráter um pouco pessoal também. O senhor é um conhecido educador, vem ao Brasil, pelo que eu sei, o senhor está passando uma temporada grande, que está terminando agora aqui na Universidade de Brasília, na UNB, e eu gostaria de saber o que o senhor está deixando aqui para o Brasil, nessa sua passagem, as suas contribuições, e o que o senhor está levando também como conhecimentos, porque sei que o senhor passou também em outras universidades, como o senhor falou antes, também já fez estadias, assim, se não estou enganado, em Oxford, enfim, em outras universidades americanas também. Eu gostaria de saber o seu depoimento a respeito dessa sua passagem aqui pelo Brasil agora. O que eu estou levando é um país que nos últimos anos evoluiu imenso do ponto de vista da sua educação, tanto da sua educação fundamental como das universidades. Houve um enorme avanço do ponto de vista do Brasil. Esse avanço foi, no entanto, um avanço mais de expansão do que de transformação, não é? Portanto, foi um avanço de criar mais coisas, mais escolas, mais universidades, mais cursos, mais alunos, e isso era absolutamente central, não é? Mas onde a dimensão qualitativa da mudança é, a meu ver, mais frágil, não é? E, portanto, o Brasil necessita de fazer acompanhar esta revolução, esta expansão que houve e que foi muito importante para a democratização, para a abertura do ensino superior, agora com um momento que tem que ser um momento de mudanças qualitativas. E essas mudanças qualitativas vão ter como base muitas das coisas que nós aqui discutimos, não é? E mais uma, e essa uma é a liberdade. A liberdade no sentido que as instituições brasileiras estão cheias de burocracias, burocracias internas, burocracias externas, controlos, têm uma falta de autonomia imensa e eu julgo que vai ser preciso acompanhar estas revoluções de que fomos aqui falando na nossa conversa com uma revolução de uma maior liberdade das instituições no sentido de poderem atender a estes desafios. Porque senão não se consegue. Se fica tudo fechado em burocracias, formulários, editais, controles, auditorias, etc., o mundo universitário vai ficar muito fechado sobre si mesmo e com uma grande dificuldade de atender a estes desafios do século XXI. Nas minhas intervenções nas universidades, foi muito disto que eu procurei trazer, refletir muito aqui com o reitor da Universidade de Brasília, com quem tenho uma relação extraordinária e com quem tive muitas conversas, mas também com muitos outros reitores, não é? Em muitos outros espaços e em muitos outros lugares, tentando explicar, dialogar, conversar sobre estas mudanças que são necessárias na Universidade Brasileira, não é? Para além disto, ligado à Unesco e ligado ao MEC, eu procurei fazer um trabalho na área da formação dos professores do ensino fundamental, da educação básica e deixar, enfim, algumas propostas, algumas sugestões, alguns encaminhamentos sobre uma revolução que a mim me parece essencial na revolução dos professores, da formação de professores para a educação básica. Creio que o Brasil precisa de mudar substancialmente isso e eu deixei algumas propostas nesse sentido, mas isso é uma outra área, um outro domínio, um outro campo que ficará para outros diálogos. Ok, eu agradeço muito a sua atenção, a sua presteza e disponibilidade em estar aqui hoje, nos passando vários ensinamentos. Eu agradeço em nome, né, da PIDS, que é uma plataforma de desenvolvimento docente, né, em saúde, e gostaria muito de convidar todos que saibam que tem dentro da plataforma PIDS uma área chamada Galeria de Educadores, onde o professor, o Dr. Antônio Novoa, tem uma sala lá onde a gente pode saber mais coisas sobre a sua obra, mais informações sobre a sua obra, sobre suas publicações, sobre suas ideias, né? E também sobre apresentações que o mesmo tenha. Tem várias apresentações na internet e tudo mais. Vocês podem conhecer mais sobre
este educador que é tão conhecido e tão respeitado aqui dentro do Brasil. Eu agradeço, então, pela sua atenção. Muito obrigado. Foi um grande prazer e esperemos que estes vossos projetos avancem, se consolidem, porque eu julgo que o que estivemos aqui a falar são temas muito importantes para o futuro da universidade, e o futuro das sociedades do século XXI vai depender muito do futuro das universidades. Portanto, não é só o futuro da universidade que está em causa, é o futuro de sociedades mais justas, mais igualitárias, que tenham no conhecimento, na compreensão, um maior peso e uma maior importância. Eu apropriei-me, ao longo deste ano, de um fantástico desenho que o Niemeyer deixou numa parede ali de um edifício da UNB, que é uma pomba, que é a pomba da paz em várias línguas, e que traduz para mim o que é a ideia central da universidade, que é que esteja em paz com os outros, toda a ideia do diálogo, da compreensão, do conhecimento, e em paz com a terra, no sentido de que o conhecimento nos sirva para modos de produção, para modos de desenvolvimento económico que sejam mais sustentáveis e que deem uma outra sustentabilidade a este planeta, não é? Eu acho que a pomba do Niemeyer, em paz com os outros e em paz com a terra, nos explica bem o que é o conhecimento, para que serve o conhecimento, para que serve a universidade, e uma universidade que esteja ligada à sociedade e ao futuro das sociedades do século XXI. Foi um prazer ter estado convosco. Obrigado.